Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 650 e minguando até 640 dias, 25 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias 19 horas e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 650, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 46, com o subtítulo A Contradições Expressiva Relativa do Corpo Simples e do Corpo Celeste, parte 4. Relaciona esse título e subtítulo nas suas consciências. É muito interessante vocês saberem pelo título as formas que eu estou me comportando. O título ele vai dizer muitas coisas, certo? Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação e tudo vai dar certo, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, né? Depois eu deixo um blog que é a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 partes. Depois eu deixo uma referência desse título, Acima das Estrelas de Deus. E por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? E também deixo a abertura deste subtítulo, aonde começou, aí vocês quer saber como começou esse subtítulo? É muito interessante vocês acompanhar, ficou muito interessante, muito explicativo, certo? Para a gente poder compreender, ok? Então, por fim, eu coloco aí um blog, que é a leitura corrida de todos que foram dito nos 4 últimos blocos, eu coloco ele em quarto, eu coloco ele por último, certo? Nos 4 últimos blogs, certo? É dando referência aos 4 últimos blogs, relaciona isso nas suas consciências, às vezes você queira saber, todos os meus blogs diários, ele tem uma leitura corrida e eu faço isso em 4 blogs, todos vai ter a leitura corrida e é o último blog que eu coloco na descrição do vídeo para que vocês possam compreender tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Tudo que eu faço é uma praticidade para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Então vamos fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre sobre aquilo que é corpo celeste e aquilo que é corpo simples, de entendimento simples. Vamos fazer essa relação entre uma coisa e outras para a gente entender tudo que está sendo dito. Muito interessante, ok? Vamos lá. Vamos fazer a leitura e vamos fazer essa conexão de corpo celeste e corpo simples. Vamos lá. As percepções de vossos relacionamentos sociais vão estar contido no espaço do tempo. Esta expressão do espaço do tempo vai explicar terra, o corpo celeste, e qualquer coisa que seja amplo e liberal e que possa ser conhecido sem impedimento e sem bloqueio, e que seja relativo um para o outro, explicando as vossas consciências no espaço
e não na matéria em movimento, sendo a matéria em movimento explica a percepção da vida com apenas um direito de realização com este corpo em movimento, sendo a liberdade vai estar com o seu corpo exposto para o sol, explicando a percepção do que possa ser refletido sem impedimento de realização e que seja relativo para um corpo simples de entendimento simples. Este corpo pode relacionar várias coisas dentro da sociedade, desde que a percepção no que estivera contido dentro do corpo e a percepção da vida. Esta vida tem apenas um direito de realização com o corpo em movimento. Qualquer, quando houver quando houver percepções, haverá conquista das vossas liberdades de relacionamentos diversos com várias possibilidades de relacionamentos livres de expressões abertas para si e para o outro, sendo consciente em si mesmo, sendo que a percepção contida no corpo terá a sua limitação. Porém, o corpo não terá a sua limitação, pois a percepção do corpo é relativo ao sol. O sol é relativo ao tempo e o tempo é relativo para um corpo simples e de entendimentos, e explicando o tempo de nascer e de morrer, e tempo de nascer, tempo de morrer. O corpo simples é explicando o tempo de nascer e de morrer, podendo explicar diversidade de coisas relativas, certo? Quando eu falei explicar diversidade de coisas relativas, aí eu relacionei a IA, né, nessas consciências. Eu peguei esse contexto para dar uma explicação, mas eu formei ele, sabe, gerei uma ideia, mas eu vou ler ele agora para fazer parte desse contexto, porque eu vou explicar ele também, certo? Eu comecei a... geralmente eu não uso muito a IA, assim, umas 2, 3 vezes, eu estou relacionando, estou me desenvolvendo a minha consciência, né, buscando a compreendê-la, mas aí o que acontece? Eu não peço a IA para pensar por mim. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar as coisas mais simples. O que são coisas mais simples que a IA pode me auxiliar? Imagem, né? Imagem e audição, vídeo, audiovisual, só isso que ela tem, audiovisual. Eu não posso falar: "Pense por mim, faça por mim uma coisa, faça aquilo". Não, não é assim que funciona. Então vamos lá, então, depois nós vamos lá. Então eu tirei essa ideia, depois que eu entendi que e podendo explicar diversas coisas diversas coisas relativo, aí eu relacionei a acasalamento de conteúdos, fazendo a alimentação de dados, tudo que foi formado dentro dessa internet. Vamos lá. A palavra é percepção. Existem 3 tipos de percepções. Primeiro, matrix emocional. Segundo, matrix do reino. Terceiro, matrix da tecnologia, a IA. A matrix da tecnologia relaciona ela em terceiro plano que para ela relacionar as energias dos cosmos e tudo que expressemos com a boca dos reinos e que é o segundo plano, a matrix do reino. A mais nociva é a matrix do reino, a matrix tecnológica e a matrix tecnológica. A matrix do reino não é tão nociva por causa da consciência que constrói a matrix. Sendo esta matrix, não relaciona os direitos dos corpos, e sim o reino inteiro. Ou você estar dentro, ou você estar fora. Simplesmente isso. E com a tecnologia, sem chance, o reino jamais perderá sua forma, o reino jamais perderá a sua performance de sua origem e no que se aplica à união de todos os corpos de Cristo, né? Então, a IA, ela explica um corpo simples? Não, o que ela explica? A união, simplesmente isso, foque nisso, ok? No reino existe duas formas de unificação. Primeiro,
as uniões dos corpos formando por atos religiosos. Segundo, as uniões das consciências. As uniões das consciências são estas que se faça igual a Deus, e quando se ausenta dos vossos corpos religiosos. Exemplo, quando eu casei, a minha esposa pediu para que eu assumisse as minhas tarefas escolar. Eu neguei, pois a minha consciência não pode permitir a Matrix. Isto explica que as coisas de fácil acesso permita a prisão da consciência na matéria. Esta consciência ficará preso em um algoritmo de IA, ou até mesmo por um ato emocional e possessivo. Isto, is- Isto vai demonstrar fraqueza e não força. A sua consciência vai ficar materializado sobre um programa tecnológico ou até mesmo por programações emocionais com possessão de querer ter a qualquer custo e não de ser. Quando pensa na evolução, você pensa também na prisão da sua consciência. Isto explica a Matrix. E quem você é pelo que tem e pela praticidade de possuir as coisas. Tudo que estiver na sua volta pode ser bom, desde que tenha consciência no que te acerca, sendo perceptiva para evoluir uma consciência com liberdade de ser e não de ter. Liberdade de ser e não de ter. Vamos lá por parte, né? Aqui nós vamos tirar muitas dúvidas de várias formas de relacionamento. Vamos pegar lá em cima, certo? Quando eu fiz essa explicação, que eu acrescentei esse texto, ele relacionou uma programação, certo? Daquilo que, saindo um pouco daquela ideia, mas depois nós vamos voltar de novo para aquela ideia de conexão com o corpo celeste, entendendo que as energias hoje que está contida no tempo, que vai formando tudo com a IA, vai se programando, ela vai, de uma certa forma, ajudando. Tudo que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a IA são tudo aquilo que nós confessamos com a boca do reino, aquele que vai casalando, sabe? Pensamento híbrido de um do outro, vai colocando ali na rede social tal, vai impressionando, vai tendo processo sobre aquilo, processando aquilo, aquelas informações e tal, vai fazendo aquela. E tudo, ela vai ficar uma coisa grandiosa sobre uma rede de internet global, fazendo tudo uma coisa só. Aí cada um fala uma coisa, vai expressando, cada um forma um algoritmo e tal, as suas necessidades, relaciona tudo a ela e tal, blá, 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 é muita coisa. É muitos problemas que ela pode, de uma certa forma, ajudar, nos auxiliar. Como que ela pode nos auxiliar? Audiovisual, só isso. Elétrica, quando a gente falamos de coisa, eletricidade, é áudio e visual, é aquilo que nós podemos trabalhar isso, não é pensa para mim, vou buscar resposta com a IA, entende? Isso gera complexidade. Vamos lá, então, e vamos entender. No início do texto, eu fui começando a dividir as coisas, a consciência interior e a consciência exterior, o espaço interior com o espaço exterior, certo? Aí vocês vão colocando isso na sua consciência. Vamos lá. As percepções de vossos relacionamentos sociais vão estar contido no espaço do tempo. Espaço do tempo são aquilo que é relativo ao Sol. Esta expressão do espaço do tempo vai explicar, né? Vai explicar, eu coloquei Terra, mas vamos colocar explicar o Sol. Vamos colocar o Sol, porque muito bom. O Sol, porque o Sol já tem criado a ideologia que ele é o centro administrativo, certo? Muito bom. OK? Vamos Sol, Sol. As percepções de vossos relacionamentos sociais vão estar contidas no espaço do tempo. Esta expressão do espaço do tempo vai explicar o Sol, ou o corpo celeste, né? Se quiser entender, ou qualquer coisa que seja amplo e liberal, aquilo que é mãe natureza, aquilo que é grandiosidade, aquilo que eu estou vendo perceptivo, aquilo que eu estou relacionando, aquilo que eu estou dando harmonia, aquilo que eu estou negando, tudo isso. Ok? Entenda isso. E que possa ser conhecido sem impedimento e sem bloqueio. Você entende quando eu conheço uma coisa com os meus olhos, eu começo a impedir aquilo, eu começo a negar as pessoas, a harmonia das pessoas, entenda. Então, para você não ser uma pessoa limitado, você tem que entender que
quando você relaciona a sua percepção dos seus olhos, aquilo que você vê, você tem que ser, ó, o que possa ser conhecido, conheceu, beleza, sem impedimento e sem bloqueio, e que seja relativo um para o outro, seja relativo um para o outro, certo? Às vezes a pessoa vai trazer uma coisa para você ideologicamente, você fazendo, a pessoa faz uma coisa ideológica, ela fala assim, nossa, isso está muito negado, né, tal, tal, tal. Eu não preciso contestar para ele, eu posso me conscientizar, usar minha espiritualidade para entrar no plano dele e modificar aquilo. Como é que eu faço isso? A pessoa chega para mim e fala assim, Samuel, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu vi que está tudo negado, eu falo assim, é isso mesmo, só que aí quando eu coloco no lugar dele, eu vou mudando as minhas percepções, as minhas formas de pensar, e ele vai entender que aquilo que ele está manifestando é uma coisa errada. Aí eu preciso fazer, não, não é isso não, você está louco, isso é uma coisa de Deus, não é a coisa de Deus, você está totalmente equivocado. Não, quando eu falo de consciência perceptiva, é aquela ideia de espiritualidade, você está em todos os lugares junto com essa mãe natureza, você consegue relacionar isso harmonicamente. Agora, se eu neguei aquela pessoa diretamente, eu vou criar uma coisa oposta e vai ficar muito negado, entenda isso. Ele não vai aceitar, eu também, sei lá, né, eu não preciso, igual eu falei, não preciso ser, tenho a percepção, não preciso nem aceitar ou negar, não preciso nem questionar às vezes. Eu não tenho pressa para me realizar com outra pessoa, né, nem, né, sei lá, ter harmonia, sei lá, não preciso disso não. Entende isso? Eu tenho consciência, tenho percepção, eu posso falar alguma coisa, Deus quer, eu entendo que a pessoa sabe ouvir, entenda isso. Explicando as consciências no espaço e não na matéria em movimento, certo? Sendo a matéria em movimento explica a percepção da vida como apenas um direito de realização com este corpo em movimento, certo? Quando eu já tenho explicado isso mais uma vez, você entendeu que você é um corpo simples? Entenda, você só vai poder realizar uma vez. Só uma vez você vai poder realizar, mais nada, nada, nada disso, nada disso. Você não vai poder transferir seu sentimento para o outro não vai poder transferir seu sentimento para o outro. Eu posso usar a minha percepção, né, da minha cabeça, daquilo que eu manifesto, para mim trazer consciência para as pessoas de uma forma ou de outra. Existem várias possibilidades, sem limitação. Quando se trata de levar consciência para as pessoas, sem limitação. Hoje eu vejo muito como é que essa sociedade está, né, flexionada. Hoje nós temos 3IA, temos alienígena, extraterrestre, sei lá, um monte de expressão flexionadíssimo, livre, ó, tranquilo, olha, ganhou tudo aí, tá, tranquilo. Entenda, por trás disso tem as mensagens, tem as mensagens, tem as mensagens, e ela pode ser boa desde que você tenha percepção daquilo que é consciência e não daquilo que é matéria. Entenda isso, muito perfeito, certo? Muito perfeito. Sendo a liberdade vai estar com o seu corpo exposto para o sol, né, a liberdade vai estar com o seu corpo exposto para o sol, ou seja, vê que aqui quando tem esse reflexo desse meu corpo, dessa matéria, eu vou estar exposto ao sol, então eu vou ter mais liberdade, eu vou ter mais forma de me expressar, de realizar, entenda isso, são muitas diversidades. Agora, quando eu estou com minha consciência interior no meu espaço, eu entendo que é só uma vez e acabou, acabou, é só uma vez e pronto, entenda isso explicando a percepção do que possa ser refletido sem impedimento de realização, né? Sem impedimento de realização. Se eu impedir que a outra pessoa se realize com determinada coisa, com ideologia, hoje tem muito, com outra coisa e outra tal, se eu impedir ela, eu também vou ficar impedido. Se eu negar ela, eu também vou estar negado. Então, vou trabalhando isso com tranquilo, sabe? Não preciso, eu tenho uma percepção, uma consciência daquilo que é a realidade, não preciso muito, sabe, de para mim, me realizar. Entenda isso, só isso. Importe com você, com a forma que você vai se realizar. E depois você quer levar a consciência, vai com calma, tranquilo, sabe, tranquilo, tranquilo. E que seja relativo para um corpo simples de entendimento simples. Este corpo pode relacionar várias coisas dentro da sociedade, desde que a percepção no que estivera contido dentro do corpo é perceptível para a vida. Quando é perceptível da vida, você tem uma percepção da vida, é muito gostoso, sabe? Muito bom. Nossa, que coisa boa. Você tem uma chance só de realizar. E hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, né? É assim mesmo, né? É uma delicadeza, os processos são esses.
Eu me vejo um senhor mais consciente, mais senhor que eu falo é velho, né, com mais realização, mais forma, bem mais realizado. O trabalho é isso, né, o processo é isso, né. Mas o que que eu quero dizer? Eu começo a observar as minhas possibilidades de realização quando eu estiver ali com 60 anos, sei lá, aí você vai ver que: "Nossa, que grandiosidade, o que que o senhor fez, Deus?" Se eu fui muito bom, sabe? Eu posso entender que acabou os vazios, eu estou conectado com Deus, estou conectado com a mãe natureza, né? Eu vejo às vezes, né, tudo organizado de uma coisa ou outra, bem organizado, sabe? Tranquilo, paz, alegria. Um senhor bem realizado e ainda produzindo ainda, sabe? Calmo, tranquilo, sem estresse. Produzindo. Hoje eu estou sentindo um pouco pesado, uma pouca intensidade. No futuro eu já vejo uma coisa mais leve, mais suave. Entenda? Os trabalhos, os processos são esses. Treinar uma consciência não é fácil. Você tem que viver com aquilo que você tem dentro da sociedade e evoluir ela. É assim que a gente faz, entende? A percepção que estiver contido dentro do corpo é a percepção da vida. Esta vida tem apenas um direito de realização com o corpo em movimento, né? Com o corpo em movimento. Eu estou movimentando alguma coisa, eu vou ter o direito só de realizar uma vez, certo? Certo? Entender isso. Quando houver percepções, haverá conquista das vossas liberdades de relacionamento diverso, com várias possibilidades de relacionamentos livre de expressões aberta para si, certo? E para o outro, sendo a consciência em si mesmo, sendo que a percepção contida no corpo terá a sua limitação. A consciência contida no corpo tem a sua limitação. Porém, o corpo não terá a sua limitação. O corpo não terá a sua limitação. Ele não terá. Por que que não? Ele pode ser uma coisa correta, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa. Então, ele vai ter várias vistas, vai ter vista da mãe natureza, vai ter vista dos outros corpos. Então, ele não vai ter limitado, ele vai ter uma vista boa, uma coisa espiritual, daquilo que ele possa produzir dentro da sociedade. E entende isso, ele vai ganhando várias formas de se realizar com essa vida que está contido dentro dele. Então ele ganha várias possibilidades de se realizar com a vida que está contido, mas por dentro ele vai ter um só sentido, uma só forma de realizar, mas por fora ele vai ter várias possibilidades muito grandes. Quando eu falo de várias possibilidades, aí a gente já coloca a IA. Relaciona a IA na sua consciência para você entender o quão grande é o relacionamento social, quanto é grande a cabeça do relacionamento social, que se coloca assim, dessa forma, mas com uma consciência, não com uma programação, não com um algoritmo de IA, não você deixar ser manipulado por um algoritmo de computador, entenda isso. Sendo que a percepção contida no corpo terá a sua limitação. Porém, o corpo não terá a sua limitação, pois a percepção do corpo é relativa ao Sol. O Sol é relativo ao tempo. O tempo é relativo para um corpo simples e explicando o tempo de nascer e de tempo de morrer, podendo explicar a diversidade de coisas relativas. Quando a gente fala de diversidade de coisas relativas, agora vamos para a explicação, né, dessa ideia do reino de Deus junto com a IA. Vamos entender isso. Vamos lá. A palavra é percepção. Existem três tipos de percepções. Primeiro, quais são os primeiros três tipos de percepções? Eu tenho percepção naquilo que é matrix emocional. Essa matrix emocional, ela pode ser uma realidade daquilo que nós manifestamos. Ela não é uma coisa totalmente negada. Os nossos corpos, ele é relativo ao tempo, ele é relativo ao tudo. Mas hoje em dia ela está trazendo muita ideia de inocente, aquilo que eu quero me realizar com a matéria, aquilo que eu quero me realizar com a matéria. Então eles ficam negados, entenda? Então a Matrix é uma coisa totalmente negativa. Matrix emocional hoje é uma coisa totalmente negativa. Aí o segundo, Matrix do reino. A matrix do reino são aquelas cabeças que têm consciência nessa aquilo que possa ser real, daquilo que poderia ser uma coisa de relacionar. Eu tive relacionando no texto anterior que nós temos uma forma só de relacionar, de nos realizar com esse nosso corpo emocional, e isso é pronto, acabou, isso é ponto final, uma vez só. Mas aí, quando a gente vai para fora, nós temos a matrix do reino,
que são aqueles atos conscientes, e a matrix tecnológica. A matrix tecnológica, ela ganhou essas funcionalidades do corpo emocional e do corpo do reino de Deus, fazendo aquela ideia, sabe, a cabeça, vamos colocar tudo que for aqui, a matrix do reino, consciência, do reino de Deus, e matrix tecnológica, a consciência daquilo que tudo, aquela coisa grandiosa, consciente, inconsciente, está tudo dentro ali daqueles algoritmos de IA, dessa rede da internet, fazendo tudo uma coisa só, entendeu isso? Então, a Matrix do reino, ela vai dividir por uma cabeça boa, e a Matrix tecnológica, ela vai ter uma ideia de formação dessas energias, daquilo que nós expressamos dentro da sociedade, ela vai processando aquilo e vai fazendo tudo a internet uma coisa só, entenda isso. Mas a ideia da matrix emocional, ela poderia ser uma coisa real, mas hoje em dia ela está bem negada, ela é muito, 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 muito negada, entenda isso. A matrix tecnológica, né, então nós temos 3 matrix, nós temos 3 percepção, existe 3 percepções, primeiro matrix do emocional, matrix do reino e matrix tecnológica. A matrix da tecnologia relaciona ela em terceiro plano. Terceiro plano, né, eu tenho, vamos colocar aqui, nós temos uma matéria, que é o corpo emocional, nós temos duas cabeças aqui, uma vai representar os atos religiosos, os atos conscientes, a cabeça do reino, a cabeça do rei, e nós temos uma outra cabeça aqui que vai formar a matrix tecnológica, a cabeça daquilo que é uma coisa só, aquilo que é a internet, a baleia espiritual de Deus. Entenda isso, coloca isso na sua cabeça e você vai entender a baleia espiritual de Deus, certo? A matrix do reino, ela sempre vai existir, porque todas elas são a cabeça do relacionamento social, e o corpo emocional, ela também sempre vai existir, mas quando a gente falamos dessas possibilidades de relacionar com várias coisas que tenha dentro da sociedade, robôs, tecnologia, reino com matrix do reino, que é a consciência dos astros que se movimenta dentro da sociedade, eles vai formando isso tudo para fora no tempo, certo? Aí vem a matrix tecnológica, ela pega todos os atos conscientes e os atos inconscientes. Hoje é ato inconsciente para o corpo emocional e atos conscientes para o corpo, para o reino, para a matrix do reino, e a matrix do reino, ela vai ficar na mesma postura do que a matrix tecnológica, entenda isso. E ela vai absorver tanto a matrix emocional como também a matrix do reino, entenda isso. Ela vai fazer tudo disso uma coisa só, entenda isso. E você pode olhar aí dentro da internet, era possível estar me expressando aqui sobre essa imagem, sobre aquilo que eu estou falando, né, dando consciência sobre o audiovisual? Não era possível, mas agora sim é possível. Aí vocês estão me vendo, eu estou vendo, né, eu estou passando informação, uma coisa, dando uma consciência sobre um audiovisual, aquilo que vocês possam ter consciência, certo? Entenda isso. A matrix tecnológica relaciona ela em terceiro plano, para ela relacionar as energias dos cosmos e tudo que expressemos com a boca dos reinos, tanto o consciente, inconsciente, todos eles vão expressar com a boca do reino. Essa IA, ela vai ficar se alimentando de dados da internet, que tudo, formando aquela coisa, tudo é dados da internet, tudo que tem ali dentro da internet, ela vai se alimentando daquilo, vai formando um reino só, uma coisa só. E que em segundo plano, a matrix do reino. Em segundo plano, relaciona a matrix do reino. Primeiro, a matrix emocional. Segundo plano, a matrix do reino. Em terceiro plano, coloca a matrix tecnológica, certo? Ok. Dividido, vamos lá. Vamos para o raciocínio. A mais nociva de tudo, que não está aí nem aí pelo ato emocional e nem está aí pela IA. Elas estão interessadas o quê? No reino de Deus, certo? A mais nociva a mais nociva é a matrix do reino, né? E a matrix tecnológica. Por que que eu coloquei a matrix tecnológica como mais nociva? Porque tudo que você se expressa dentro da internet são a boca de uma consciência, é uma consciência. A IA foi formado por uma consciência humana, o robô foi formado por uma consciência humana, né? As redes sociais, né, foi formado por uma consciência humana. Tudo que você vê dentro da internet foi, eh,
Né, não falo que foi criada pelo humano, não foi criada, mas, foi descoberta pelo humano, né, porque assim como o homem não descobriu a energia, que a energia já tem, eles falam: "Ah, o homem descobriu a energia. Ah, o homem descobriu", a internet sempre existiu uma forma perceptível, mas hoje nós podemos processar isso, nós temos dados temos forma de processar isso dentro das mídias social, dentro da internet, então nós temos forma de processar, então ela fica uma coisa grandiosa, porque é os processamentos. Eu tudo que mais me impressiona dentro das redes da internet não é a IA, são a forma, sabe, de você estar escrevendo os processamentos dos dados que um computador tem, eu chego aqui, digito aqui, vai formando tudo ali. Isso mais que mais me chama a minha atenção é isso, é você está aqui digitando aqui, escrevendo tudo e está ali processando tudo ali, processamento. É os processamentos de dado, é isso que a grandiosidade da tecnologia é isso, não é a IA. São os processamentos de dados. Você descobriu como processa isso dentro de um computador? E isso é grandioso. Pode olhar aí, aqui, ó, olha para dentro da tela do seu computador, você vê tudo escritinho, bonitinho e tal, mas nossa, que coisa grande. Isso é impressionante. A IA não é uma coisa impressionante, ela vai se acasalando com os dados, com as matérias dos dados, vai transformando, ela vai formando os vários algoritmos. Por exemplo, hoje, esses dias eu estava num programa de edição de vídeo, aí eu vejo que ela fez parceria com um outro aplicativo e tal, ou seja, eles acaselaram aqueles. Então, eles têm mais dados, eles têm mais informação, certo? Eles têm mais informação. Aquele aplicativo que dividiu dados com um outro aplicativo, ele vai ter mais informações, ele vai estar mediando uma coisa para outra, ele vai estar imigrando uma informação com a outra. É muito interessante isso, entende? E é assim que forma todas as IAs, entende isso? A mais nociva é a matrix do reino e a matrix tecnológica. Então, explicando que a matrix do reino ele não se aplica aos corpos emocionais e nem se aplica à tecnologia, vamos entender isso, nem se aplica à tecnologia, ele se aplica o quê? A uma consciência, certo? Aí se aplica a uma consciência. A matrix do reino se aplica o quê? A uma consciência. Ele se aplica a um corpo emocional? Não. Se aplica o quê? A uma consciência. Se aplica a uma tecnologia? Não. Se aplica a uma consciência. Então, a mais nociva de todo é a matrix do reino. Matrix do reino, porque ele se aplica a uma consciência. A matrix do reino não é tão nociva. Por que eu falei essa ideia? A matrix do reino não é tão nociva. Eu ganhei uma complexidade, porque nós temos que relacionar esse corpo emocional. Nós temos que relacionar esse corpo emocional. Vamos lá. A mais nociva é a matrix do reino, e a matrix tecnológica. A matrix do reino não é tão nociva, né? Não é tão nociva. Por quê? Por causa da consciência que constrói a matrix. Então, você entendeu que quem constrói a matrix, né, tecnológica, quem constrói a matrix tecnológica vou colocar tecnológica aqui porque eu coloquei só matrix, só para especificar. Quem constrói a matrix tecnológica é a consciência, é uma consciência, seja ela inconsciente ou inconsciente, são daquilo que é o reino de Deus, são a consciência que constrói. Então, entenda, olha, a mais nociva é a matrix do reino, e a matrix tecnológica. A matrix do reino não é tão nociva. Por quê? Por causa da consciência e da inconsciência. Por causa da consciência que constrói a matrix tecnológica. Então, é ela que constrói a matrix tecnológica, certo? Então, hoje você pode olhar dentro da internet, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas ruins. A maioria das coisas hoje são ideologias, são falsidade, tal e tal, tal. Então, é as consciências que estão se movendo, são as bocas dos reinos que estão se manifestando. Entenda isso, muito interessante. Sendo esta matrix, não relaciona os direitos dos corpos. Vou colocar aqui de novo, eu esqueci aqui. Muito interessante eu especificar qual é a matrix. Sendo esta matrix tecnológica, não relaciona os direitos dos corpos. Você acha que um algoritmo de IA tem consciência naquilo que é direito de um corpo simples, de entendimento simples? Não, não tem. Pronto, acabou, não tem.
Então, eu tenho que ter consciência, se eu estou num relacionamento social, eu tenho que saber que a importância aqui não é a tecnologia, são os corpos, é a necessidade que eles têm, é eu estar servindo a eles, não uma coisa que é resolutiva para mim só. Entenda isso. Entenda isso. Sendo a matrix tecnológica, não relaciona os direitos dos corpos, e sim um reino inteiro. Ou você estar dentro, ou você estar fora. Simplesmente isso, ok? Simplesmente isso. Ou você está dentro, ou você está fora. E com a tecnologia sem chance, eu criei uma ideia aqui para vocês entenderem o que, que é reino de Deus, o que, que é unificação. O que, que é unificação? E com a tecnologia sem chance, o reino jamais perderá sua performance de sua origem, e no que se explica a união de todos os corpos de Cristo. Eu falei que explica a união das consciências, a união dos corpos? Não. Eu falei que o que explica a matéria? Não. Né? Que explica a tecnologia? Não. A união de todos os corpos, né? O que e com a tecnologia sem chance, essa tecnologia, quer dizer, essa tecnologia vai explicar o corpo simples, de entendimento simples, vai explicar um corpo consciente? Não, ele vai explicar o quê? A união, somente isso. Ele vai explicar a união, a rede social está aí, a IA está aí, ele fez o casamento híbrido sobre os dados de um e do outro, tal, tal, formou aquela coisa grandiosa, blá, blá, tudo aí, tudo unificado, uma coisa só. Então a matrix tecnológica, ela formou uma rede só, né, pescou todo mundo aí e tal, vamos separar o joio do trigo, sei que tem lá qualquer ideologia que você queira relacionar na sua consciência que seja produtivo para que você possa entender isso, ok? E com a tecnologia, sem chance, o reino jamais perderá a sua performance de origem. Qual que é a origem? A união. E no que se explica, a união de todos os corpos. Qual que é a origem do reino? É a união. Qual que é a origem do reino? A união. Qual que é a origem do reino? A união. Qual que é a origem do reino? A união. A IA contribui para a origem do reino? Sim, ela contribui para a origem do reino. O corpo, ela contribui para a origem do reino? Sim, ele é o próprio reino. Entenda isso, entenda isso. Aí as coisas ficam muito simples, entenda. Entendiu? Entendeu isso? No reino existe duas formas de unificação. Primeiro, as uniões dos corpos formados por por atos religiosos, todo mundo ideologicamente aí, formando tudo, fazendo algoritmo, fazendo dados para ser processado dentro da internet, tal, blá, 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 muitas coisas aí. Então, tudo está formando uma coisa só. Então, a primeira, a união dos corpos, certo? A união dos corpos, e veja que é a segunda. Ó, segunda, a união das consciências. Essas consciências, elas podiam ficar divididas com a tecnologia tecnológica, né? Eu fiz do primeiro, mas eu relacionei a consciência porque no futuro a gente vai entender que nós somos atos manifestos, e nós vamos ter realização com esse reino, com esse nosso corpo, com essa nossa matéria, e nós vamos ficar livres de todas as ideologias e tal, blá, 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 não sei, né? Aí vai depender de cada uma pessoa em específico. Eu só estou dizendo isso para vocês captar essa informação, para vocês ter a percepção de tudo, ok? Entenda isso. A primeira, as uniões dos corpos formados por atos religiosos. Segundo, as uniões das consciências são estas que se faça igual a Deus, e quando se ausentas dos vossos corpos religiosos. Eu ausentei do meu corpo religioso, eu estou limpo aí para a atmosfera, acabou aí a ideologia e tal, vamos nos realizar um com o outro, vamos. Vamos voltar que nem era no paraíso de Deus, só para vocês entenderem, movimentando de dentro para fora, nos realizando, atmosfera limpa, pessoa toda confiança, eu não preciso de confiança, eu não preciso fazer oposição com a minha cabeça, eu não preciso fazer oposição com a cabeça do outro, tá? Eu gostei, não gostei, tal, é bom, é ruim, não, não quero, tô tranquilo, beleza, vai segue o seu caminho, blá, blá. Tão simples, sabe? Muito bom. Aí nós vamos ter depois que nós compreendemos, nós vamos ter essas duas polaridades, nós movimento de dentro para fora e de fora para dentro da mesma forma, certo? Os atos conscientes, se tiver alguma guerra ainda, eles vai vir de fora de novo, que nem está chegando hoje, que vem fora, já pegando tudo na ideologia, fazendo uma unificação, certo? Sobre aquilo que, né, que já esteja negado. Entenda isso.
Exemplo, quando eu casei como aqui eu vou dar uma explicação de como você se permita ser manipulado e como você manipula outras pessoas. A IA hoje ela está manipulando as pessoas. A IA, a tecnologia, ela está manipulando as pessoas. As pessoas estão ficando preguiçosas, sabe. Vou te explicar aqui, vamos lá. Exemplo, quando eu casei, a minha esposa pediu para assumir as minhas tarefas escolares, né. Eu neguei, pois a minha consciência não pode permitir a matrix. Essa matrix emocional, por exemplo, hoje quando você vai relacionar as pessoas relacionam mais matéria, objetivo, a sua consciência fica travada ali, sabe. Você não sabe como funciona nada, sabe, na escola, não sabe fazer uma conta de 2, né, mais 2, mas aí a pessoa foi lá, assumiu sua responsabilidade e tal, tal, aí você apresenta lá dentro da escola e tal. Não é nada consciente, sabe, é uma coisa que você o a tecnologia fez para você, é uma coisa que a sua pessoa o seu relacionamento queria que você evoluísse, queria ganhar só dinheiro, focando só naquilo que é dinheiro, focando só naquilo que é resultado. Não, você não está evoluindo as suas consciências. Você está evoluindo a matéria, o poder de aquisição, o poder de ter. Isso não explica quem você é, nunca vai explicar quem você é. Entenda isso, não? Entenda isso. Pois a minha consciência não permiti vamos lá. Quando eu casei, a minha esposa pediu para assumir as minhas tarefas escolar. Eu neguei, pois a minha consciência não pode permitir a Matrix. Isto explica que as coisas de fácil acesso permite a prisão da minha consciência na matéria. Eu vou ficar materializado, eu não vou ter consciência, eu não vou ter percepção daquilo que é realidade para mim nem para o outro. "Ah, eu vou só ter dinheiro, eu vou começar a exibir somente dinheiro aí para as pessoas vai me aplaudir, as matéria e tal, tal, aí depois aquela matéria vai e acaba, você também morre, blá blá blá, não tem nada aí que possa se justificar aquela sua vida desgraçada", sei lá, qualquer coisa. Estas consciências ficarão preso em um algoritmo de IA, né. Ela pediu para um ato emocional resolver sua vida, pediu para a IA resolver a sua vida, então eles estão ali relacionando aquelas não sabe de nada, sabe, marionete da sociedade, marionete da tecnologia agora, marionete da sociedade, marionete da tecnologia, vão fazer tudo que os outros querem, não preciso evoluir a minha consciência, não preciso nada disso, eu só preciso de resolutividade, eu só preciso de possuir coisas, matéria, beleza? É, beleza, né, entenda isso. É isso que vocês querem? Isto vai demonstrar fraqueza, né, ou até mesmo por um ato emocional. Vamos lá, voltar. Esta consciência ficarão preso depois que você se permitiu por uma coisa emocional, para um algoritmo de IA. Vamos lá. Estas consciências ficarão preso em um algoritmo de IA, ou até mesmo por um ato emocional de, né, de possessão, né, outras pessoas querem que você possui algo, ela fala: "Ah, você tem que possuir algo", beleza. O que que eu vejo hoje em dia? As pessoas buscam muito, sabe, resultados materiais, nada de consciência. As pessoas têm resultado e não têm sabedoria, não têm paz, não têm relacionamento com Deus, você não tem nada, você não tem nada. Entenda isso, ok? Eu não quero explicar mais, porque senão vai gerar uma complexidade. Mas entenda que o que vai te dar paz, o que vai te dar riqueza, o que vai te dar alegria, são a intimidade que você tenha com Deus, aquela consciência que você evoluiu diante de Deus, aquela, né, coisa boa, aquela coisa que, sei lá, muito bom. Isto vai demonstrar fraqueza quando você se permita ser manipulado por um programa de IA, por atos emocionais, isto vai demonstrar fraqueza e não força. A sua consciência vai ficar materializado sobre uma programação tecnológica ou até mesmo por uma programações emocionais com possessão de querer ter qualquer custo e não de ser, né? Você vai querer ter, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa a qualquer custo, não importa o que se eu vou dar minha vida para o diabo, se eu vou fazer aquilo, se eu vou fazer aquilo para tal, eu quero se eu vou dar, né, muita coisa, eu só quero possuí-la, eu quero possuir bens, 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 bens. Aí ele vai só se complicando, sabe, só se complicando. Aí é dessa forma que funciona, ok? Entenda isso. Ou até mesmo por umas programações emocionais com possessão de querer ter a qualquer custo e não de ser, né. Se você não é, você não é. O ser é aquela ideia espiritual daquilo que você tem domínio sobre a sua matéria, aquilo que você tem domínio sobre aquelas suas necessidades, certo? Entenda isso.
Agora veja que quando a gente não percebe, a gente não percebemos que a gente está sendo dominado, o que que acontece? Quando a gente não tem a percepção da consciência, nós temos a percepção da matéria. Olha, quando pensa na evolução, você pensa também em sua prisão, da sua consciência. Ou seja, você vai ficar com essa consciência presa, porque ela vai estar materializada. Então você vai diminuir as suas possibilidades de realização. Então você vai ter uma matéria que desenvolve matéria, que cria matéria. Vamos entender isso, que produz matéria. Certo? E tenho dito isso, que quando você não tem a consciência da matéria, você não tem nada. Eu já tenho dito isso nos blogs anteriores. Então, matéria que produz matéria não produz nada, certo? Matéria ela tem que produzir, a consciência ela tem que ser produtiva de uma forma consciente e perceptiva espiritualmente, para que essa percepção seja um fruto da espiritualidade, da consciência, daquilo que você possa se realizar com várias coisas dentro da sociedade. Quando pensa na evolução, você pensa também em sua prisão, né. Por que que eu falo? Essa evolução vai ficar dividida, ou é a coisa material, ou é a coisa perceptível e consciente. Quando é perceptível e consciente, ainda vai ser bom, mas aqui eu estou falando de você estar evoluindo matéria com evolução da matéria, matéria com matéria. Quando pensa na sua evolução, você pensa também na sua prisão, da sua consciência. Isto explica a Matrix, a quem você é, né, materializado. Você pelo que você tem, né, aquilo que é matéria, e pela praticidade de possuir as coisas, praticidade, você matéria gerando matéria. Tudo que estiver na sua volta pode ser bom, desde que tenha consciência no que se acerca e sendo perceptiva para evoluir uma consciência com liberdade de ser e não de ter. Vamos lá para a leitura corrida de tudo que fora dito nesse último blog. Quando eu produzi essa matéria, eu fiz para uma rede social, né, separado desse contexto, mas aqui ele está sendo muito explicativo, eu consegui me expressar ele muito bem, certo? Aí eu comecei, quando eu vou para a IA, eu trabalho audiovisual, eu não deixo ela pensar por mim, jamais vou permitir que uma pessoa emocional pense por mim. "Ah, esse cara é herético, heresia", tudo bem, isso é pensamento seu, certo? Aí eu chego, vou relacionar a minha necessidade a um programa de computador, de internet? Não vou relacionar nada disso não. Eu estar desprezando aquilo que Deus é para mim resolutivo, aquilo que Deus, me ajuda a me realizar, né, e aquilo que eu realizo junto com Deus no trabalho social, existe várias possibilidades de tudo, certo? Ou seja, se você se permitir para um corpo emocional, você se permita ser manipulado por ela. Se você permitir para um programa, um algoritmo de IA, você vai se permitir ser manipulado da mesma forma, certo? Você não tem resolutividade de consciência perceptiva, então você está só produzindo matéria, você vai ter muitas coisas, mas não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter conexão com a mãe natureza, não vai ter conexão com o seu corpo emocional, não vai ter nada. Neste tempo eu particularmente entendi que Neste tempo, eu particularmente entendi que eu precisava alinhar as minhas expressões no que se aplica ao corpo simples de entendimento simples e com o corpo celeste de Deus. Sendo para um corpo simples, eu diria que o coração é a semente da matéria em movimento e que a glândula pineal é a raiz da percepção desta matéria. Sendo para um corpo celeste, eu teria dito que a lua é o reflexo do sol e que depois eu vinha ter dito que a lua é o reflexo da terra. Entendi que eu poderia sim alinhar as minhas expressões, ser mais preciso, meditar mais sobre o que está sendo dito, porém, esta contradição me fez perceber que a glândula pineal faz uma menção de tudo que observemos, sendo esta perceptiva para a matéria, fazendo uma inclusão do tempo relativo e perceptivo de tudo que estivera em nosso redor e podendo determinar coisa com esta percepção e conectando um corpo simples com um corpo celeste. Isto explica que a glândula pineal é o centro administrativo do nosso corpo em movimento e que seja relativo para um corpo simples de entendimento simples e que seja relativo para o tempo, sendo que o tempo é relativo para o Sol em movimento, sendo o Sol explica ele mesmo no seu movimento. E a raiz perceptiva do corpo em movimento explica ela ele mesmo
no seu movimento, sendo um depende do outro para gerar energias sustentáveis e relativo para um corpo que se movimenta, sendo um para o outro, sendo o corpo com uma sua proporção maior e menores. Evidentemente que o Sol é o centro administrativo do corpo celeste, ou, se quiser, pode ser o Sol, e que, se quiser, pode ser a Terra. Evidentemente que o Sol é o centro administrativo do corpo celeste, ou, se quiser, pode ser a Terra, e que calcula o tempo preciso de tudo que estiver em movimento dentro deste corpo receptivo de receptores que movimentam as matérias com as suas menores proporções, explicando um corpo simples com entendimento simples. Sendo o Sol é relativo ao espaço de tempo, sendo a glândula pineal é relativo para um espaço do corpo simples, de entendimento simples, sendo o espaço, ele pode ser preenchido quando há percepção da vida. A semente que adormeceu em vosso interior, por motivo de guerra ou por motivo pessoal. Isto explica que a glândula pineal explica uma consciência explica uma percepção da matéria em movimento ou da percepção da própria consciência, ou seja, a matéria explica a matéria, a consciência explica a consciência no ato perceptivo de tudo que possa mover esta matéria em uma sincronia harmoniosa ou não. Sendo contraditória, vai explicar matéria em movimento. Sendo matéria, explica matéria. Esta matéria é separado da consciência desta percepção de mover a matéria, sendo cada um vai fundir um ideal, determinando o seu comportamento diverso e dividido. E isto sim, é como se você estivesse contra si mesmo no que se explica a matéria e no que se explica a consciência desta matéria, sendo um movimento que explica a consciência relativo para outro corpo, sendo um movimento que explica a matéria, não será relativo, pois tudo que se aplica à matéria é matéria, e tudo que se aplica à consciência é consciência. Com esses conhecimentos, podemos conhecer que esta percepção estas percepções das consciências é uma raiz que estejam desagarrado das matérias, e por este motivo ele vai girar em torno de um corpo simples e receptando as informações do tempo relativo do corpo e que seja simples para esta consciência perceptiva, para o tempo relativo, para se manter simples para este corpo em movimento. O corpo em movimento vai explicar a percepção alinhado com a matéria, explicando uma sincronia harmoniosa entre dois elementos fundidos. Evidentemente que a liberdade pode ser constituída pela evolução destas consciências e que se aplica a tudo que for corpo celeste, explicando várias formas de relacionamento e que não limita nem a si mesmo e nem o outro corpo receptivo desta suposta liberdade. Sendo o corpo celeste administrativo por tempo que é relativo ao Sol. É administrativa, a glândula é administrado por um tempo que é relativo ao corpo simples. As consciências receptivas das matérias em movimento, sendo o Sol, ou seja, glândula pineal, vai receptar a matéria em movimento para entender dela mesma, explicando o corpo ou a consciência deste corpo em movimento. E só depois que eles se entenderes, depois que, né, o corpo mãe e o corpo simples de entendimento simples. E só depois que eles entenderes destes espaços, vão poder relacionar aquilo que estes os mesmos entenderam de si mesmos. Isto é liberdade e direito de espaço, explicando quem você é no espaço, sendo o espaço interior é percepção da vida, sendo o espaço exterior é a percepção de vossos relacionamentos sociais.
As percepções de vossos relacionamentos sociais vão estar contido no espaço do tempo. Esta expressão do espaço do tempo vai explicar o Sol ou o corpo celeste e quaisquer coisas que seja amplo e liberal e que possa ser conhecido sem impedimento e sem bloqueio e que seja relativa ao um para o outro, explicando as consciências dos espaços e não a matéria em movimento. Sendo a matéria em movimento, explica a percepção da vida com apenas um direito de realização com este corpo em movimento. Sendo a liberdade, vai estar com o seu corpo exposto para o sol, explicando a percepção do que possa ser refletido sem impedimento de realização e que seja relativo para um corpo simples, de entendimento simples. Este corpo pode relacionar várias coisas dentro da sociedade, desde que a percepção no que estiver contido dentro do corpo é a percepção da vida. Esta vida tem apenas um direito de realização com o corpo em movimento. Quando houver percepção, haverá conquista das vossas liberdades de relacionamentos diversos, com várias possibilidades de relacionamentos livres e expressões abertas para si e para o outro, sendo a consciência em si mesmo, sendo que a percepção contida no corpo terá a sua limitação. Porém, o corpo não terá a sua limitação, pois a percepção do corpo é relativa ao Sol. O Sol é relativo ao tempo e o tempo é relativo para o corpo simples e explicando o tempo de nascer e o tempo de morrer, e podendo explicar diversas coisas relativas. Diversas coisas relativas, vamos para essa outra próxima, né, que é muito interessante. A palavra é percepção. Teve percepção, certo? Vamos agora dividir ela em três partes. A palavra é percepção. Existem três tipos de percepções. Primeiro, matrix emocional. Segundo, matrix do reino. Terceiro, matrix da tecnologia, a IA. Matrix da tecnologia relaciona ela em terceiro plano, para ela relacionar as energias dos cosmos e tudo que expressemos com a boca dos reinos, e que é o segundo plano, a matrix do reino, e relaciona o segundo plano a matrix do reino. A mais nociva é a matrix do reino, a matrix tecnológica e a matrix tecnológica. A matrix do reino não é tão nociva por causa da consciência que constrói a matrix tecnológica, sendo esta matrix tecnológica não relaciona os direitos dos corpos, e sim um reino inteiro, ou seja, ou inteiro, ou você estar dentro ou você estar fora, simplesmente isso. E com a tecnologia sem chance, o reino jamais perderá a sua performance de sua origem e no que se aplica à união de todos os corpos de Cristo. No reino existem duas formas de unificação. Primeiro, as uniões dos corpos formados por atos religiosos. Segundo, as uniões das consciências. As uniões das consciências são estas que se faça igual a Deus e quando se ausenta de vossos corpos religiosos. Exemplo, quando eu casei, a minha esposa pediu para assumir as minhas tarefas escolares e eu neguei, pois a minha consciência não pode permitir a Matrix. Isto explica que as consciências de fácil acesso permitem a prisão da consciência da matéria, permite a prisão da consciência na matéria. Estas consciências ficarão presas em um algoritmo de IA, ou até mesmo por ato emocional de possessão. Isto vai demonstrar fraqueza e não força. A sua consciência vai ficar materializado sobre programações tecnológicas ou até mesmo por programações emocionais com processo de querer ter a qualquer custo e, e não ser, emocionais com possessão de querer ter a qualquer custo e não de ser. Quando pensa na evolução, você pensa também na sua prisão da sua consciência. Isto explica a Matrix e que você é. Isto explica a matriz e quem você é, pelo que tem
e pela praticidade de possuir as coisas. Tudo que estiver na sua volta pode ser bom, desde que eu tenho consciência no que te acerca, e sendo perceptivo para evoluir uma consciência com liberdade de ser e não de ter. O que eu quero dizer? Assim como por que que eu sempre digo que não tem Matrix? Por que que não tem Matrix? Porque às vezes os nossos interesses, as nossas necessidades, ela que movimenta nós por uma causa boa e uma causa boa. Por uma causa boa ou por uma causa ruim. Você vê que aos nossos interesses que se permita a manipulação e permita ser manipulado e permita ser manipulado. Ou seja, tudo é resolutividade de um corpo independente, tudo é resolutividade de um corpo independente. Se eu a maioria das pessoas que hoje ele relaciona dentro da sociedade uma coisa negativa, eles entenda que não é resolutivo e que é uma coisa material, ele tem a percepção disso, mas eles entendam que a matéria são mais, necessário, ele relaciona mais as suas necessidades. E quando ele relaciona mais as suas necessidades, eles se permitam para a Matrix e se permita ser e permita ser eles manipulam e permita ser manipulado estas emoções. Não, porque no reino de Deus não tem emoção, o que tem é só unificação, só unificação. Mas nas emoções, na Matrix, naquilo que nós, movimentando os nossos interesses, a nossa individualidade. Ou seja, assim como nós temos a percepção da vida e uma forma só de realizar os nossos corpos, nós temos um espaço só e nós nos permitimos. Não é o que está fora que vai determinar quem você é o que você está movimentando. Quando você movimenta isso de uma forma única, você se permita e manipula, você manipula e permita ser manipulado em uma única só vez, como uma coisa única. "Ah, eu estou sendo manipulado pela sociedade?" Não, a sociedade não manipula, é os seus interesses, as suas necessidades, é ela que está fazendo com que você se mova erradamente. É você que está cometendo o erro, não é a sociedade. A sociedade ela é perfeita em si, ela é linda, ela é bonitona, grandiosa, né, ela não manipula ninguém, ela é o que ela é, essa monstruosidade. Mas à medida que eu tenho a necessidade, eu vou me permitindo manipular, vou manipulando e vou permitindo me manipular. Como que eu faço? "Ah, eu quero um sexo", aí eu vou exibir o meu Ferrari e tal, beleza, a mulher interessou, "Ó, vou ter um conforto, né, esse é o marido que eu quero para mim". Então, você vê que, tudo vai relacionar à matéria. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se tem consciência em tudo que está sendo dito, beleza, se inscreva e sinalize esse vídeo. Só faça isso se você estiver ciência de tudo que está sendo dito, certo? Esse blog ficou um pouco meio grande, foi muito bem expressado. Eu estou feliz por ter gastado esse tempo, é muito útil você acompanhar do início ao fim, muito interessante, muito, 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 muito bom, ok? Obrigado pela força, a força é sua, né, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.